Olá, aqui é a Helga, com um artigo de Edward Penton. Edward Penton é o correspondente em Roma do National Catholic Register, um meio de comunicação católico americano. Ele publicou este 3 de fevereiro de 2020 uma análise sobre as relações da Santa Sé com a ONU, onde ele diz o seguinte: quando o Papa Francisco recebeu em audiência privada o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, em dezembro de 2019, o chefe da ONU proclamou que as preocupações da Santa Sé coincidem com os valores fundamentais da Carta das Nações Unidas. Esses valores consistem em reafirmar a dignidade e o valor da pessoa humana, disse Guterres em um comunicado, especialmente no que diz respeito à proteção do planeta. O comunicado da Santa Sé foi semelhante, com foco na paz, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, nas mudanças climáticas e na migração. Nenhuma das duas declarações mencionou os nascituros, apesar de que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e os objetivos das instituições da ONU como um todo promoverem fervorosamente o aborto e a contracepção. A omissão foi apenas um exemplo da aliança cada vez mais estreita entre a ONU e a Santa Sé, que os críticos dizem estar crescendo à custa de qualquer menção ao magistério inegociável da Igreja. Mais recentemente, o Vaticano ofereceu apoio em grande parte acrítico aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e recebeu seus proponentes, embarcou em colaboração regular com defensores do controle populacional e organizações afiliadas à ONU, notórias por promover o aborto e a ideologia de gênero, e promoveu a fraternidade humana, um conceito apoiado pela ONU que alguns veem como um impulso em direção a uma religião mundial. No dia 5 de fevereiro de 2020, a Pontifícia Academia de Ciências Sociais realizará uma conferência sobre inclusão fraterna, cujo orador principal será Jeffrey Sachs, o arquiteto-chefe dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e defensor do controle populacional que aconselhou o Papa Francisco em sua encíclica ambiental de 2015, a Laudato Si, Cuidado da Casa Comum. Um acessório muito regular no Vaticano nos últimos 6 anos, Sachs é elogiado por sua visão de um futuro sustentável, enquanto deixam-se de lado seus pontos de vista sobre a contracepção e a aliança anterior dele com o radical bilionário promotor do aborto, George Soros. O Vaticano parece também estar se aproximando de outra organização não governamental aliada da ONU, a Fundação Bill e Melinda Gates, que defende radicalmente a contracepção nos países em desenvolvimento e trabalha em estreita colaboração com Jeffrey Sachs. Em novembro de 2019, o Papa Francisco recebeu Melinda Gates em uma audiência privada não publicada, disseram fontes ao Register. As autoridades de comunicação do Vaticano e a Fundação Gates recusaram-se a confirmar ou negar se tal reunião ocorreu. Em resumo, embora a visão geral do Papa Francisco sobre a ONU seja de que é um fórum global muito necessário para enfrentar problemas globais, essas colaborações têm levado a críticas crescentes de que a aparente priorização por parte da Santa Sé da agenda da ONU sobre questões morais inegociáveis representam uma violação da doutrina da Igreja. É sempre bom para a Igreja cooperar com instituições nacionais e internacionais para buscar a paz, a justiça social e o entendimento internacional e lutar contra os males da humanidade, disse o cardeal Gerhard Müller, ex-prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Mas, continua ele, infelizmente, muitos dos objetivos das organizações supranacionais são formulados em oposição à dignidade humana. Ele disse ao Register, no dia 29 de janeiro, que se opunha particularmente a convidar promotores do aborto, na forma de controle populacional, para fazer parte de comissões papais ou episcopais, pois representam uma ofensa grave ao Evangelho e uma negação de Cristo. E, no entanto,
as autoridades do Vaticano veem o atual relacionamento da Santa Sé com a ONU como um avanço valioso e uma colaboração importante, e consideram a acusação de que a Santa Sé está se envolvendo demais com a ONU, enquanto ignora proeminentes questões morais, como uma incompreensão da situação. Uma fonte que trabalha para a Santa Sé nas relações com o sistema das Nações Unidas e fala sob condição de anonimato, disse ao Register que a Santa Sé se engaja com feroz fidelidade no magistério da Igreja. Lutamos até o fim para obter o melhor possível, explicou a fonte, acrescentando que as objeções são sempre claramente articuladas. Causas defendidas pela ONU, como o meio ambiente, a pobreza e o combate ao tráfico de pessoas, são questões inspiradas no magistério dos papas, disse o bispo Marcelo Sánchez Sorondo, chanceler da Pontifícia Academia das Ciências, no dia 14 de janeiro em comentários para o Register. A ONU segue o magistério dos papas sobre essas questões, disse ele, incluindo a questão das mudanças climáticas e não vice-versa. O bispo Sánchez, cuja academia tem estado na vanguarda da estreita colaboração dessas questões com a ONU e seus afiliados, como Jeffrey Sachs, disse que não sabia se o Vaticano tem atualmente uma colaboração mais estreita com a ONU do que teve no passado. Mas ele lembrou como ajudou a inserir uma condenação da escravidão moderna nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e disse que as referências ao Papa aumentaram sob os dois últimos secretários-gerais da ONU, Ban Ki-moon e Antônio Guterres. Ambos assumiram papéis de liderança na luta contra a mudança climática e a escravidão moderna, conforme descrito na encíclica de Francisco Laudato Si, disse ele. Desde 1964, a Santa Sé tem sido um observador permanente da ONU, o que lhe permite desempenhar um papel participativo, embora sem votação, no funcionamento do organismo internacional e atribuir núncios à ONU em Nova York e Genebra. Sua principal motivação é colaborar para o bem comum, sempre que possível, e papas que datam de São Paulo VI costumam falar da instituição com apreço. Autoridades da Santa Sé insistem em que a Igreja nunca adotou a ideologia da ONU, mas tem feito uma abordagem dupla, propor positivamente diferentes visões e alternativas enraizadas na lei natural e na revelação, e combater distorções éticas e políticas por meio de seus observadores e funcionários permanentes. A Santa Sé também se recusa a trabalhar com agências da ONU quando suas agendas contradizem o magistério da Igreja de maneiras significativas e, portanto, recusa-se a trabalhar com agências como o Fundo de População da ONU, a UNFPA, ou a ONU Mulheres, por causa de sua promoção do aborto e da contracepção. Em geral, também tem se recusado a participar da Unicef, por causa de seu recente apoio à educação sexual abrangente. Porém, em comentários recentes ao Register, Austin Drews, presidente do Centro para a Família e os Direitos Humanos, que monitora o debate sobre políticas sociais da ONU, alertou que a Santa Sé deve estar ciente de que a maioria dos órgãos da ONU é muito contra a Igreja. O aborto, a orientação sexual e a ideologia de gênero são as questões número 1 promovidas pela burocracia da ONU, acrescentou. E assim, o Vaticano precisa entender que qualquer colaboração em outros temas deve incluir a compreensão do magistério da Igreja sobre essas questões fundamentais. A fonte da Santa Sé insistiu que a colaboração atual não é ingênua e elogiou o fato de que o claro apoio do Papa Francisco à ONU definitivamente levou a um aumento da conversação e da coordenação. Exemplos de colaboração extensa recente, que a fonte destacou, incluem o trabalho sobre o Pacto Global para a Migração, um acordo multilateral da ONU de 2018 para promover uma migração segura e ordenada, o Acordo de Paris de 2015 sobre mudanças climáticas e a colaboração de base entre a Caritas Internacional e o Escritório das Nações Unidas para a coordenação de assuntos humanitários e Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. Por seu lado, a ONU vê a Santa Sé e o Papa como uma ferramenta vital e útil para alcançar seus objetivos multilaterais, os objetivos do desenvolvimento sustentável em particular. Precisamos da voz moral do Papa mais do que nunca, disse Guterres após seu recente encontro com Francisco. A ONU também favorece as redes essenciais da Igreja Católica, disse a fonte da Santa Sé, que trabalha com o sistema da ONU, que apontou para a maior colaboração
da Academia Pontifícia do Bispo Sanches, que tem uma longa história de tirar partido do conhecimento de especialistas não católicos. Grande parte da confusão vem daqueles que não sabem o que realmente acontece nas salas de negociação e pensam erroneamente que se a Santa Sé, em geral, apoia algo, como a Agenda 2030, deve, portanto, apoiar todas as 169 metas, disse a fonte. Mas, embora possa ser esse o caso, o professor Stefano Fontana, diretor do Observatório Internacional Cardeal Van Thuan sobre a doutrina social da Igreja, vê, em vez disso, uma rendição sutil e geral à mentalidade da ONU. Em comentários ao Register, no dia 19 de janeiro, Fontana disse que, comparado ao tempo em que o cardeal Renato Martino era o observador permanente da Santa Sé na ONU, o que ocorreu entre 1986 e 2002, quando o esforço deliberado era feito para não usar as palavras saúde reprodutiva, um termo interpretado pelas agências da ONU para incluir o aborto e a contracepção, hoje a Santa Sé usa essas expressões. Fontana vê isso e a colaboração cada vez mais sem reservas da Santa Sé com a ONU como uma adaptação da fé católica à lógica do mundo e à religião secular promovida pela ONU atualmente, que ele descreve como uma sociedade multirreligiosa, uma religião ecológica e uma migração planejada. Questões da lei moral natural, como o aborto, não são mais consideradas de importância primordial, disse ele. Fontana acredita que a mudança é uma consequência de a Igreja hoje insistir em colaborar com todos com o argumento de que a verdade nasce do diálogo e do confronto, o que é testemunhado pelas frequentes aparições de Jeffrey Sachs e outros no Vaticano. Um outro desenvolvimento controverso, visto por alguns como indicativo de influência secular e da ONU na Santa Sé, foi o impulso para um Dia Mundial da Fraternidade Humana, organizado pela ONU, que surgiu do documento sobre a fraternidade humana, assinado em Abu Dhabi em fevereiro de 2019, pelo Papa Francisco e pelo Sheikh Ahmed Al-Tayeb, o grande imã da Universidade Al-Azhar. Oficiais da Santa Sé argumentam que isso não representa um perigo de sincretismo e, ao contrário, é bastante consistente com décadas de diálogo interreligioso que remontam à declaração do Concílio Vaticano II sobre o relacionamento da Igreja com as religiões não cristãs, a Nostra Aetate. Eles também dizem que a formulação controversa do documento de Abu Dhabi, de que a pluralidade e diversidade de religiões é desejada por Deus, precisa ser interpretada como que Deus desejou permissivamente todas as religiões em vez de desejá-las diretamente. Uma abordagem semelhante também é vista em dois eventos futuros: um encontro internacional em março, chamado Economia de Francesco, em Assis, que reunirá pessoas de diferentes crenças, inspiradas em um ideal de fraternidade e a chance de sonhar com um novo humanismo, e um evento organizado pelo Vaticano em apoio a uma aliança global pela educação, com a participação de representantes interreligiosos e seculares, que visa a superar a divisão e o antagonismo e promover uma humanidade mais fraterna. Ambos manifestam uma agenda apoiada pela ONU, que o bispo Athanasius Schneider, um forte crítico das posições anti-vida da instituição, diz que envolve uma relativização da moralidade e da lei moral, e a busca de uma agenda política na forma de uma educação única, ideologia de gênero e uma nova religião climática. E o envolvimento da Santa Sé atingiu tal nível, acredita o bispo auxiliar de Astana, no Cazaquistão, que a Santa Sé se colocou efetivamente sob a autoridade da ONU, tornando-se o que ele chamou em seu livro recente, Christus Vincit, de casa-filha da instituição multilateral. Você não pode mais distinguir a linguagem da Santa Sé da linguagem da ONU, disse o bispo Schneider ao Register. Não há mais identidade católica verdadeira do Evangelho com a face dos apóstolos. Fontana vê a adoção de tal linguagem e a filosofia por trás dela como um achatamento de ideias que remove a estrutura metafísica e o absolutismo doutrinário. A mudança é notável, observou ele, acrescentando que acreditar que as religiões podem convergir para certos objetivos humanísticos
deixando de lado suas respectivas teologias, é impossível e perigoso. Este ano de 2020 marca o 75º aniversário da fundação das Nações Unidas, época em que a Santa Sé deve exaltar a instituição. Trabalhamos alegremente com essa instituição, tentando trazer uma contribuição para o bem do mundo, disse o arcebispo Gabriele Katia, o novo observador permanente da Santa Sé na ONU no dia 28 de janeiro. Mas, assim como se espera que essas palavras de louvor aumentem, o mesmo ocorre com os críticos, que alertam que um alinhamento cada vez mais estreito com a agenda da ONU está secularizando a fé católica, nas palavras de Fontana, e levando-a a objetivos globalistas que são tudo menos católicos. E assim termina esse artigo de Edward Penton no The National Catholic Register. Obrigada e até meu próximo vídeo.